Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, no Caminhos da Terra Santa, iremos a outro lugar de acontecimentos extraordinários. Vamos conhecer o cenáculo, lugar da última ceia e do lava-pés. Neste local, além de encontrar-se com os discípulos para celebrar a Páscoa, Jesus lhes apareceu várias vezes depois da ressurreição e os enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Jesus respondeu: quando vocês entrarem na cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao encontro de vocês. Sigam a ele até a casa onde ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre manda dizer: onde é a sala em que eu e meus discípulos vamos comer a Páscoa? Então ele mostrará para vocês, no andar de cima, uma sala grande, arrumada com almofadas. Preparem tudo aí. No alto da colina ocidental de Jerusalém, o cenáculo é, segundo a antiga tradição cristã, o lugar ligado a alguns dos mais importantes acontecimentos da vida de Jesus e da Igreja das Origens. Aqui, Jesus, juntamente com os apóstolos, celebrou a ceia pascal, instituindo a Eucaristia. Aqui, os apóstolos se refugiaram nos dias da paixão. Aqui, o ressuscitado manifestou-se a eles várias vezes. Aqui, a incredulidade de Tomé foi vencida pela verdade do Cristo ressuscitado. Aqui, o Espírito Santo, descendo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, os transformou em testemunhas corajosas. Esta foi a primeira igreja, a pequena igreja de Deus e a mãe de todas as igrejas, em que a primeira comunidade de Jerusalém reunia-se regularmente para a oração comum. Os primeiros cristãos de origem hebraica construíram no topo desta colina um edifício chamado por eles de o Sião, em memória do antigo Sião, que era o monte do templo. Para eles, o novo Sião era o Sião do Messias. E temos documentação arqueológica disso no andar inferior do edifício, onde é cultuado um cenotáfio em memória de Davi. O nicho atrás do cenotáfio devia servir para orientar os primeiros cristãos que ainda rezavam em direção ao Templo de Salomão. Logo, temos as provas de que se reuniam aqui para rezar, para celebrar o culto. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Então, eram essas as práticas características da comunidade messiânica. E com a memória que existe aqui no Oriente, com a ligação às famílias e às tradições, é possível entender por que os primeiros cristãos queriam ficar no mesmo lugar onde Jesus celebrara a última ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: bebam dele todos, pois isso é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu lhes digo: de hoje em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que com vocês beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Façam isso em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. No quarto século, os cristãos quiseram edificar nesse lugar uma grandiosa e magnífica basílica que foi chamada de Santa Sião.
Aqui eram veneradas a coluna da flagelação e as relíquias de Santo Estevão. E aos 25 de dezembro, comemoravam-se o rei Davi e São Tiago, primeiro bispo de Jerusalém. Essa maravilhosa basílica sofreu graves danificações, primeiro por parte dos persas e depois pelos muçulmanos. Os cruzados quiseram restabelecer o antigo esplendor e construíram uma magnífica basílica com 3 naves. A nave situada a norte foi dedicada à memória da dormição de Maria. E como se lê nas fontes, da nave meridional, podia-se subir à sala superior, e desta podia-se descer à capela inferior, onde eram recordados o lava-pés e as aparições do ressuscitado. Os cruzados quiseram também lembrar a memória de Davi, colocando um cenotáfio, que provavelmente é o mesmo que pode ser visto hoje ao visitar o andar térreo do edifício. A conquista de Jerusalém por obra de Saladino em 1187 marcou o destino da basílica, que caiu progressivamente em ruínas. Para salvá-la da decadência total, vieram em seu socorro os soberanos de Nápoles, o rei Roberto e a rainha Sância. Depois de longas e extenuantes negociações, obtiveram do sultão do Egito o reconhecimento legal da presença dos frades menores e da posse do cenáculo, onde 2 anos mais tarde, em 1335, foi construído um convento franciscano. Essa foi a primeira sede do superior da custódia da Terra Santa, que também recebeu o título de Guardião do Monte Santo de Sião. Entretanto, justamente por causa do cenotáfio de Davi, o lugar em toda a sua extensão foi objeto de numerosas reivindicações de posse, tanto por parte dos judeus como dos muçulmanos, que também veneram o rei bíblico como profeta. A cidade de Davi, a verdadeira cidade de Davi, é o Ofel, aquela colina a oriente do atual Monte Sião. O Antigo Testamento nos lembra que o Ofel chamava-se Cidade de Davi. E que Davi, quando morreu, foi sepultado na cidade de Davi, ou seja, na sua cidade. E que sua cidade chamava-se também Sião. Ora, nos Atos, por ocasião de Pentecostes, Pedro pronuncia um longo discurso de caráter teológico. Nele diz textualmente: o patriarca, chama-o de patriarca e não de rei, o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e sua tumba ainda está no nosso meio. Fica patente que esse versículo, extrapolado do contexto, torna-se essencialmente uma indicação topográfica. E foi o que provavelmente fizeram os cristãos da segunda ou terceira geração. Uniram à memória do cenáculo a sepultura de Davi. Os equívocos e o engano topográfico em torno da presumida tumba de Davi, com o passar do tempo, aumentaram. No século XVI, depois de enfrentar várias dificuldades, os franciscanos foram obrigados a abandonar o lugar sagrado, que caiu em mãos muçulmanas. A sala superior foi convertida em mesquita dedicada ao profeta Davi e foi interditado o acesso aos cristãos. Somente no fim do século XIX, o cenáculo foi parcialmente reaberto à visitação dos peregrinos. Hoje é mantido pela autoridade israelita, mas ainda espera voltar aos cuidados dos legítimos guardiães. As paredes nuas da sala superior, em elegante estilo gótico, sobriamente dividida por uma fileira de 3 colunas, conservam a inestimável memória da última ceia. Na parede leste, uma escada com 8 degraus leva até a capela que relembra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes e o nascimento da igreja. Do lado oposto, uma outra escada leva à sala inferior,
consagrada à lembrança do lava-pés e das aparições do ressuscitado. Então Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura. Sentou-se de novo e perguntou: Vocês compreenderam o que acabei de fazer? Vocês dizem que eu sou o Mestre e o Senhor, e vocês têm razão. Eu sou mesmo. Pois bem, eu que sou o Mestre e o Senhor lavei os seus pés. Por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo. Vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Del cenáculo é cristiano. Uma memória sólida fixada nos parâmetros dos muros romanos, bizantinos e cruzados. Uma memória gravada na pedra, efígie do mistério da Eucaristia, fonte e apogeu da Igreja. Depois da ressurreição, Jesus ainda apareceu outras vezes para aqueles a quem amava. Ficou com eles até a sua ascensão ao céu. Na próxima semana, vamos conhecer outro lugar de grande importância para todos nós. Até lá!